E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tá chovendo por aí? Tá um tempinho gostoso, frio também, que aqui tá muito bom, viu? Uma chuvinha muito abençoada, uma chuvinha mansa e um climinha bom para dormir também, bom para estar enrolado na cama ali. Pena que eu não pude ficar mais tempo, que eu tenho que sair para trabalhar agora. Mas é assim mesmo, né? É a vida. Espero que ainda esteja frio quando voltar, quando à noite também eu possa dormir bem de novo, igual eu dormi essa noite. Pessoal, hoje é terça-feira, 11 de novembro, e o título da lição, Altares de Renovação. Lembrando, o título da semana é Lealdade Suprema? Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. E nós já vimos, né, aqui no tema de ontem a Páscoa, no tema de anteontem, primeiro a aliança. Inclusive, nesse tema, eu acho que eu havia falado uma coisa errada. Eu falei que a ação de Deus ali, a ação da adoração deles foi antes da travessia do Jordão, mas não, eles já haviam atravessado. Eu estava dando uma lida aqui no livro de Josué e eu acho que eu falei esse equívoco. Então, eles celebraram ali após a travessia do Jordão, né? Fazendo aquele inverso lá do livro de Êxodo, né? Que eles passaram por todas aquelas pragas, por todas aquelas maravilhas do Senhor ali, depois participaram da Páscoa e depois abriram o Mar Vermelho, certo? E aí, com Josué, eles fizeram o inverso, abriu o Rio Jordão, participaram da Páscoa e aí seguiu ali com as maravilhas de Deus, com a libertação de Deus nas batalhas contra o inimigo, né? Então eu acho que eu fiz essa confusão aí, vocês me perdoem, mas eu espero também que você que assistiu nesse dia que eu falei errado, que esteja assistindo agora também, para que eu possa ter corrigido. Bom, Altares de Renovação é o título de hoje, né? Terça-feira, 11 de novembro, como eu já falei. E nós vamos ver aqui no capítulo 8 do livro de Josué que ele faz um altar. Nós vamos ver por que ele faz esse altar. Aqui no capítulo 8, nos versos 30 e 31, diz assim, lembrando que ali tinha um monte Gerizim e um monte Elbal, né? Então diz assim, então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre a qual se não manejara um instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Isso aí. Então era para fazer um altar ali de pedras não lapidadas, né? Pedras toscas, pedras grandes. E esse altar que foi erigido ali foi uma ordem dada de Deus a Moisés desde lá atrás, quando ainda eles estavam peregrinando no deserto, né? E está aqui no capítulo 11, dos versos 20 ao 26 do livro de Deuteronômio, que diz assim, escrevei-as, 11, do 26 ao 30, está aqui, diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Sobre o monte Gerizim, pronunciar a bênção, sobre o monte Ebal, pronunciar a maldição.
Porventura não estão eles, tanto o Monte Gerizim como o Monte Ebal, além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam em Arabá, defronte de Gilgal, junto dos carvalhais de Moré? Até aqui a leitura. Então, Deus já havia dado essa ordem para Moisés. Olha, quando vocês atravessarem, quando forem possuir ali a terra, vocês vão erigir um altar. Aqui também no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, nos versos do 2 ao 10, fala a mesma história, dá alguns detalhes a mais. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas dá alguns detalhes a mais sobre esse mandamento de Deus, que era para colocar pedras grandes, né? Escrever os mandamentos ali nas pedras que haviam feito o altar de holocausto e sacrificar sobre esse altar, que é o que Josué faz aqui. Então, esse altar, chamado aqui na lição de altares de renovação, mesmo em meio àquelas dificuldades que eles estavam passando ali, próximo aos inimigos, o Josué levou o povo a essa renovação da aliança e a fortalecer mais ainda o compromisso do povo com Deus ali naquele momento. Aqui no rodapé da minha Bíblia, diz assim, nesse evento ali, né, que fala a respeito do altar no Monte Ebal. Deus instruiu que o altar fosse erigido no estéril Monte Ebal, a montanha das maldições, não em Gerizim, a montanha das bênçãos. Isto aponta para a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si as maldições que a humanidade merece. Está lá em Gálatas 3,13. Para que aqueles que nele crescem pudessem receber as bênçãos. O monte da maldição está representando aqui a morte de Cristo, que tomou sobre si as nossas maldições, para que todos aqueles que crescem, e a lição vem trazendo muito que Josué foi um dos personagens bíblicos que mais tentou fazer com que o povo voltasse à obediência ao Senhor. Aqui no comentário da lição, inclusive, diz assim: Josué prenuncia o Yehoshua, ou Jesus do Novo Testamento, cuja missão era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência a Deus. Para atingir esse objetivo, ele teve que empreender um conflito com os poderes do mal. Seu objetivo final era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor. Em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Então, esse Josué tem essa fama de ser um personagem que tentou ali, a todo custo, fez todos os esforços para levar o povo de volta à obediência ao Senhor, e também uma relação do nome de Josué com o nome de Jesus, que tem ali, se não for o mesmo nome, com poucas modificações, tem a mesma base, né? Josué prenuncia o Yehoshua, que é o Jesus do Novo Testamento. Apesar da importância da guerra e da conquista, há algo ainda mais fundamental: a lealdade às exigências da lei de Deus. A conquista era apenas um passo no cumprimento do plano de Deus para Israel e da restauração de toda a humanidade. A fidelidade aos preceitos da Torá é a questão central no destino da humanidade. Josué escreveu a cópia da lei em grandes pedras caiadas, distintas das pedras do altar. Assim, as pedras que provavelmente continham os 10 mandamentos formavam um monumento separado nas proximidades do altar. Assim, as pedras, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres que faziam parte da aliança. Bom, a motivação, então, de Josué ter feito esse altar ali, primeiro foi o mandamento do Senhor, que ele havia pedido a Moisés para que fizesse esse altar ali quando atravessasse, quando estivesse ali já na terra prometida, já que o Monte Gerizim e o Monte Ebal já estavam lá na terra dos inimigos, né? E também porque Josué queria fazer com que o povo renovasse a aliança com o Senhor ali. Nós também precisamos sempre edificar os altares de Deus em nossas vidas, né? Onde quer que estivermos, no trabalho,
no dia a dia, no lazer, nós precisamos ser representantes de Deus também e deixar que Ele nos governe e deixar também, e sermos obedientes a Ele em meio a qualquer situação. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais um estudo, por mais ensinamentos da Tua Palavra, por mais lições importantes que aprendemos e também exemplos para as nossas vidas. Sabemos que a gente sempre passa por dificuldade, a gente sempre passa por aflições e também em meio à bonança também, quando a vida fica muito fácil, também corremos o risco de esquecer de Ti, mas Josué nos mostra aqui que em qualquer circunstância devemos erguer o altar ao Senhor, que devemos obedecer a Ti, sermos testemunhas do Senhor onde quer que estivermos. Fortaleça a nossa fé, sempre nos ajude a sempre renovar a nossa aliança contigo, porque o Senhor está de braços abertos para nos receber. Perdoa os nossos pecados e guia-nos em mais um dia no trabalho, na escola, nos afazeres de casa, mas que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando sempre mais fé, mais sabedoria e mais disposição em servir a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, tenha um bom dia na presença do Senhor e até o nosso próximo estudo.